Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre o relatório de análise, que deve ser construído com base na análise das demonstrações contábeis por meio de índices. O relatório de análise, ele envolve a análise das demonstrações contábeis da empresa realizada por meio da apuração de índices. Como nós já vimos, né, no início desse conteúdo, os índices financeiros são vários índices, né, nós já passamos por todos eles, já vimos como que eles devem ser apurados, né, calculados com base nas demonstrações, especialmente balanço e DRE. Então, o primeiro passo, né, é a apuração dos índices. Então, a análise começa dessa forma, apura-se os índices. Após essa apuração, é feita a interpretação dos resultados, conforme nós já vimos, né, no decorrer do semestre, por meio de exercícios. Cada índice tem uma forma de ser interpretado, né, os índices de liquidez, de estrutura de capital, de endividamento, de resultado, enfim. A interpretação é básica, né, com base no que dizem as premissas financeiras sobre os resultados apurados. Depois da apuração de uma breve interpretação, aí sim são realizadas as análises. As análises podem ser de tendência, como nós já vimos, né, no material anterior, de tendência, que consiste em analisar o desempenho da empresa no decorrer do período, né? Então pega-se uma única empresa e é feita a análise com base no desempenho dela mesma ao longo do tempo. A análise de corte transversal, onde se analisam várias empresas no mesmo período. A análise setorial comparativa, que é quando a gente faz uma análise da empresa em corte transversal, mas comparando não com outras empresas, e sim com o desempenho médio do setor ao qual ela pertence. E a análise combinada, né, que é uma análise que compara o desempenho da empresa com outras, com ela mesma ao longo do tempo e também com a média de desempenho do setor. Então, é uma decisão do analista, né, e logicamente também com base na expectativa dos gestores da empresa, que se faça um tipo ou outro de análise. Então, essa decisão ela é tomada com base, né, na expectativa do gestor sobre o que ele espera de resultado e também no que o analista entende que para aquele momento, para o que se espera, qual é o melhor tipo de análise a ser feita. Enfim, então após a apuração do índice, a interpretação dos resultados, a escolha do tipo de análise que vai ser feita e após a realização dessa análise, é feito um relatório de análise, que é o que a gente vai ver agora, né? Como que é feito esse relatório, qual é a estrutura que ele deve seguir. O relatório que eu vou apresentar para vocês, né, como modelo, ele foi extraído da obra Análise Didática das Demonstrações Contábeis, dos autores Eliseu Martins, Gilberto José Miranda e José Dilton Alves Diniz. Essa aqui é a terceira edição, né, da editora Atlas. E essa obra, ela compõe o acervo do IFES, Campus Guarapari, e nesse momento, como vocês estão impossibilitados, né, de acessar a biblioteca do campus, biblioteca física do campus, né, por conta da pandemia, eu estou fazendo a apresentação da versão online desse livro, que está disponível na biblioteca virtual do CEFOR, que é o Centro de Referência e Informação do IFES. Então, eu tenho acesso como professora e aí estou apresentando para vocês a versão online. Então, pessoal, aqui eu vou apresentar para vocês o relatório da análise, né, o modelo de um relatório de análise. Lembrando que uma análise de demonstrações contábeis, né, ela é feita utilizando, além das demonstrações contábeis, outras informações da empresa, né? Então, aqui os autores apresentam, né, algumas informações que são necessárias
que o analista tenha antes de proceder à elaboração do relatório. Então, conhecer, né, um pouco a empresa, o que ela faz, a estrutura societária, o relatório dos auditores, o ramo de atividade em que a empresa atua, os fundamentos, né, contábeis do modelo de negócio, né, que é o modelo contábil da empresa, as notas explicativas. Então, quando a gente fala demonstrações contábeis, são demonstrações completas, né, com as notas explicativas, com o relatório dos auditores e tudo mais. A legislação que regula a atividade da empresa, a política econômica do período analisado, eu diria até política econômica, ambiental, social, de saúde, né? Porque quando a gente faz uma análise com base em índices, ao longo do tempo, é preciso sempre resgatar primeiro qual era a situação, né, do país, do mundo naquele momento, porque isso tem relação direta, muitas vezes, com o desempenho da empresa. Conhecer os clientes da empresa, os fornecedores, concorrentes, né, e o planejamento estratégico, mais a parte voltada para análise financeira. Então, de posse dessas informações, de posse das demonstrações contábeis, faz-se a apuração dos índices, né, define-se qual vai ser o modelo de análise, né, se vai ser de tendência, corte transversal, combinada, enfim, define-se o modelo e a partir daí procede-se à elaboração do relatório. Lembrando que o relatório ele é a apresentação daquilo que foi apurado, ok? Então a gente vai passar, né, pela parte prática, apresentando para vocês como que é feito esse relatório, quais são as partes que o compõem. Esse material que eu estou apresentando para vocês, né, como eu falei, é o livro do Eliseu Martins, sobre análise, né, didática das demonstrações contábeis. Não tem como eu disponibilizar em PDF, porque a biblioteca virtual só permite o acesso a professores, não permite ainda que alunos acessem. Então, eu vou passar devagar aqui, porque depois vocês podem ler, né, resgatar o vídeo e ir parando, né, na videoaula, nas partes, em cada página, e lendo a parte textual desse material, ok? Então, eu vou passar lentamente para que vocês possam depois ler, porque é um material importante. Quando a gente trabalha esse conteúdo em sala de aula, né, presencial, eu peço que os alunos acessem o livro e façam a leitura, ok? Antes, né, da gente discutir. Lembrando, pessoal, que a gente está fazendo de modo didático, né, acadêmico. É claro que na prática é assim que é feito o relatório, é essa estrutura que ele segue. Em sala de aula, quando chegar o momento de fazer, né, de que vocês façam o relatório referente a análises, a apuração dos índices, né, eu vou passar informações para que vocês consigam elaborar esse relatório, ok? Mas assistam essa aula, olhem para isso pensando que na prática é feito assim, tudo bem? Bom, a estrutura do relatório, né, ela segue a estrutura tradicional de um relatório técnico. Então nós temos elementos pré-textuais, com capa, sumário, um resumo executivo, introdução, desenvolvimento, conclusão e os apêndices. Nos apêndices são apresentadas as demonstrações da empresa, né, que foram utilizadas para análise, o quadro com a apresentação dos índices apurados, né, que é o que vai nortear a composição da análise. Então aqui a gente vai passar agora, né, em cada um dos tópicos, sumário, que vai ser feita, né, a apresentação do que compõe, das partes que compõem o relatório. O resumo executivo é um resumo que vai fornecer, né, um breve histórico daquilo que o relatório contempla, né, o que é o relatório, quais são os aspectos que ele vai abordar, enfim, faz-se um breve resumo para que o leitor saiba o que vai ser apresentado nesse relatório. Na sequência vem a introdução. A introdução vai apresentar quais são os objetivos da elaboração desse relatório, uma descrição da empresa, né, destacando quais são as atividades, o ramo, os aspectos, né, operacionais dessa empresa. Então, é uma apresentação daquilo que a análise encontrou, ok? Daquilo que vai ser apresentado de forma detalhada na análise.
Na sequência vem o desenvolvimento. Aí aqui sim, de fato, entram, né, os resultados, a apresentação dos resultados. Lembrando que nesse semestre nós estamos estudando índices financeiros, né, nem todos, então em algum momento eu vou apresentar aqui para vocês alguns índices que a gente não viu ainda, que vai ver na nossa próxima unidade. Então, o relatório ele contempla todos os índices. Quando a gente estiver fazendo em sala de aula, de forma didática, né, a praticar a elaboração desse relatório, vocês não irão abordar a análise de todos, porque nem todos foram vistos ainda, ok? Então, aqui na parte de desenvolvimento, né, é que são apresentadas, descritas de fato, a análise, né, a apresentação dos resultados encontrados. Essa apresentação ela é feita por bloco de índices, porque isso facilita o entendimento. Então, aqui um exemplo, né, a gente pode começar com os indicadores de liquidez, e aí dentro desse campo, qual é o objetivo? Né? Apresentar como está a evolução dos indicadores ao longo dos períodos, pode-se informar se houve alguma alteração, por exemplo, na política de estocagem, porque a gente está falando de índice de liquidez, fazer uma comparação, né, de como está a empresa em relação ao setor, uma análise comparativa, e uma sugestão que vale para todos os blocos de índices é sempre buscar justificar as discrepâncias que ocorrem. Então, se você está fazendo uma análise dos últimos 10 anos, né, e fazendo uma comparação com a média do setor, e identifica que em um ano houve um índice muito discrepante dos demais. É importante ir lá naquele ano, analisar o que aconteceu naquele ano e tentar justificar o motivo daquela discrepância, ok? Lembrando que aqui na apresentação é interessante colocar gráficos e tudo mais, mas a gente não coloca todos os valores dos índices para não ficar repetitivo. É uma análise global daquilo que foi feito, ok? Uma apresentação dos resultados mais relevantes, porque a tabela com todos os índices vai estar no final do relatório. Depois dos índices de liquidez, né, a gente pode partir para os de estrutura patrimonial, e aí a mesma coisa, né, como está a evolução ao longo do tempo. Aqui é possível debater, discutir como que está o endividamento, né, se está mais concentrado no curto ou no longo prazo, se a empresa tem feito novos investimentos, se há uma imobilização de recursos, enfim. São os temas, né, que podem ser explorados dentro desse bloco de indicadores de estrutura patrimonial. Na sequência, vem os indicadores de ciclo operacional, mesma coisa, né, uma avaliação ao longo do tempo. Aqui tem um detalhe de que ciclo operacional, de caixa, necessidade de capital de giro, esses nós não abordamos, né? Então, aqui no nosso caso, os indicadores de atividade que vão entrar, né, não de ciclo operacional. Então, vai entrar aqui recebimento de vendas e, enfim, os índices de atividades e não os de ciclo operacional, de capital de giro, porque essa parte a gente vai ver na próxima unidade. Então, você vai construir o relatório de acordo com os índices que de fato foram apurados. Depois vem os indicadores de rentabilidade, as margens, né? Então aqui é possível abordar a questão das vendas, se estão crescendo, se o lucro está aumentando, qual o retorno, né, que vem sendo dado sobre o investimento, se houveram ganhos com alavancagem, como que a empresa remunera os seus acionistas, né, se abaixo ou acima dos custos de oportunidade, de mercado, enfim. Então é a parte de retorno. Okay? Mesma observação, né? Analisando, justificando, buscando justificar as discrepâncias. E por fim vem a conclusão. A conclusão ela detalha, né, aquilo que foi mais relevante na análise, quais foram os achados mais relevantes, e pode haver uma proposta de recomendações. Então, na conclusão, o autor da análise, né, ou os autores, eles apresentam, né, o que foi mais relevante nos achados dessa análise e pode colocar algumas propostas de melhoria para os gestores da empresa. Isso até considerando, quando é na prática, na elaboração real de uma análise, considerar
qual é a expectativa da empresa. Então, ouvir dos gestores quais são as expectativas, né, para o futuro e, em cima disso, colocar propostas, né. Aqui, os autores desse manual, né, desse modelo, colocam que é interessante, né, pensar a elaboração de uma conclusão de relatório de análise é como se fosse responder as seguintes perguntas: eu investiria meu dinheiro em ações dessa empresa? Eu emprestaria dinheiro para essa empresa? Ou, né, eu venderia para essa empresa? Então, buscar responder de forma indireta, claro, essas questões. E, por fim, os apêndices. Então, nessa seção são apresentadas informações detalhadas que vão suportar a análise. Então, no nosso caso, pode ser apresentado as demonstrações contábeis, as informações complementares, né, que eventualmente você tenha, e um quadro com todos os índices apurados. Isso facilita, inclusive, a elaboração da análise. Agora, pessoal, eu vou só passar para que vocês possam ter acesso a um modelo do estudo de caso. É um modelo, né, de relatório que o autor aqui, no caso, os autores do livro chamam de estudo de caso, porque é a apresentação, né, de um caso hipotético, e para que vocês vejam como que é a apresentação do resultado, né? Então, como vocês não têm acesso ao livro, aqui é uma oportunidade de ter contato, né, com o relatório. Então, nós temos aqui a capa, né, o relatório de análise das demonstrações da companhia tal, os analistas, o local e a data. Depois ele traz aqui o sumário, né, do relatório, o resumo executivo, e aqui é um texto, né, resumindo o que vai ser apresentado no relatório, é um modelo, então vocês podem ficar à vontade para se inspirar nele quando estiverem construindo os relatórios de vocês. Depois vem a introdução, né, também um texto fazendo um histórico, resgatando um breve histórico da empresa, né, fazendo uma apresentação daquilo que de relevante vai ser abordado no relatório. E depois, de fato, a análise. Então, ele começa aqui com a análise da liquidez, apresenta um texto, faz a análise com base em um gráfico apresentado aqui, porque é mais interessante um gráfico ou uma tabela, né, do que números soltos simplesmente no meio do texto. Então, contextualiza, né, e faz uma análise da evolução da empresa nesse aspecto de liquidez. Aqui são os índices, né, que nós não vimos, então ele separou aqui a parte de capital de giro, né, que é o capital circulante líquido, necessidade de capital de giro e saldo em tesouraria. Isso aqui a gente vai ver só na próxima unidade, quando estiver falando de gestão financeira de curto prazo. E aí apresenta textualmente, né, as conclusões da equipe de análise. Depois, estrutura patrimonial, também com gráficos e texto, né, é a melhor forma de apresentar, colocando gráfico, colocando a informação, discutindo, né, textualmente, destacando, né, as discrepâncias, os pontos que merecem serem ressaltados. Depois, os índices aqui de atividade, né, então aqui ele apresentou os índices de atividade, também em forma de gráfico e texto. Depois, a análise da rentabilidade, também apresentando aqui textualmente, né? Então, só para a gente fazer uma leitura aqui rápida, né, de como que ele inicia um dos tópicos, né, que no caso aqui é a análise de rentabilidade. Então, inicia falando, né, o que é a análise da rentabilidade, que é a avaliação do retorno dos investimentos da empresa, o que esses índices mostram, né, então está contextualizando o que o leitor vai ver, né, então esses índices mostram o desempenho econômico da empresa, sendo divididos em 3 tipos, margem, giro e retorno. E aí coloca, né, o que a margem representa, né, os índices que mostram margens representam a capacidade da empresa converter vendas em lucros, né, nas diversas formas, margem bruta, operacional, líquida, enfim. Então, apresenta o que é o índice e depois fala da companhia especificamente. Então, no caso da companhia grega, apesar do aumento contínuo das vendas, 95% no período analisado, a margem vem sofrendo quedas ao longo do período analisado, conforme pode se ver no gráfico 11.5. Então, aqui ele apresenta, né, período 1, 2 e 3, uma queda na margem operacional, que é a que ele está apresentando.
Então, é uma apresentação dos resultados, né? E aqui ele busca explicar o motivo da queda. Então, ele coloca, uma das explicações pode-se verificar nos itens que compõem a DRE. Lá está evidente que a empresa, apesar de ter vendido mais, também comprou mais caro. Então, na DRE, eles identificaram um aumento no custo do produto vendido. Isso explica uma redução de margem. Okay? Então, é dessa forma que o relatório vai sendo construído. E no final, a conclusão. Então, a conclusão, né, é uma conclusão de um trabalho como qualquer outro, né? Então, faz um resgate do que foi feito e, de modo sucinto, aborda o desempenho, o que melhorou e o que piorou em cada um dos itens analisados, né, dos blocos analisados. E, por fim, faz uma apresentação de pontos, né, que podem ser melhorados pela gestão da empresa e apresenta as limitações. Então, nesse caso, né, ele coloca essa análise é limitada porque foi feita na perspectiva de quem está de fora da empresa. Então, a análise sempre dessa forma, né, feita por quem está de fora, ela apresenta limitações, diferente de quando a análise é feita por atores internos, né, que conhecem a fundo a realidade da empresa. Então, é importante também analisar, apresentar no relatório, né, quais são as limitações do trabalho. E aí apresenta os anexos aqui, balanço patrimonial, demonstração de resultados, enfim. Então, é isso, pessoal, é esse o modelo de relatório que a gente vai trabalhar nesse semestre. Então, pessoal, agora a gente vai, a partir de agora, né, praticar um pouco a elaboração desse relatório, na verdade, a elaboração da análise. Então, eu vou postar no Moodle alguns exercícios para vocês praticarem a análise e depois a elaboração do relatório, né? E a gente vai ter uma atividade avaliativa que consiste no estudo de caso, onde vocês vão elaborar um relatório desse de análise, ok? Para praticar. Então, os próximos exercícios vão estar no Moodle para vocês praticarem a análise. Ok? Obrigada pela atenção. Em caso de dúvidas, podem entrar em contato via fórum, mensagem e também participando das aulas online. Bom estudo para vocês. Um abraço.